Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos falado aqui durante este congresso. Muito obrigado, Senhor, por cada aprendizado. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito, que nossa visão se amplie ainda mais com relação à visão celular. E agora, Pai, enquanto Teu servo vai ministrar aos nossos corações, que mais uma vez ele seja um instrumento nas Tuas mãos. Usa-o, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que cada um de nós aqui esteja atento ao Teu falar. Cada um de nós esteja aqui, ó Pai, com os corações, com os ouvidos, com os olhos, com a mente, tudo, enfim, todo o nosso ser, voltado agora para a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas.
Pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus. Quero agradecer a vocês por todo o carinho, e vocês são muito gentis. Tem sido um tempo especial para mim, desde ontem à tarde, estar aqui, e esses momentos em que a gente pode compartilhar, às vezes um pouco antes, um pouco depois dos nossos encontros aqui. E eu agradeço a Deus pelo carinho de vocês são muito atenciosos. Pastor Valdo, obrigado. Às vezes eu fico até meio constrangido, com tanto cuidado, com tanta preocupação. Deus abençoe a vida de vocês. Enquanto a gente convive, enquanto a gente conversa nesses dias, é natural, não é, que eu posso, como diz um amigo meu, no livro das memórias, lembrar de um tempo, alguns anos atrás, quando estávamos mais ou menos no mesmo estágio em que vocês se encontram na caminhada de se tornar uma igreja em células. E os desafios que tínhamos naquela ocasião, naquela época, são para mim ainda muito presentes na minha mente, e eu sei que de alguma forma são desafios semelhantes aos que vocês estão enfrentando. E hoje pela manhã, uma das características que eu mencionei para uma igreja cujas células se multiplicam é a persistência, é não desistir, é continuar, porque a gente, nesse processo de semeadura, de investimento para ver as coisas acontecendo, a gente tem situações que são diferenciadas. Em alguns casos a gente vê respostas bem rápidas, mas em algumas outras situações a resposta demora a chegar. Mas acho que você e eu, nós todos compreendemos que o tempo para Deus é diferente do tempo para nós, não é? Para Deus não existe essa contagem de dias, meses, horas. Deus não tem calendário. Nós temos. Então, quando a gente fala em 1 ano, 2 anos, então, Deus, poxa vida, eu não posso entender, já tem 5 anos que eu estou orando por isso. É como se Deus dissesse, o que você falou mesmo? O que é que você está dizendo? 5 anos? O que é isso? Deus não tem, o tempo para Deus não é cronológico, o tempo para Deus é a hora certa, aquele é o momento preciso. Então isso demanda de nossa parte persistência. Quero encorajar vocês para que sejam persistentes. Queridos, nós encontramos em um texto da Bíblia aquilo que alguns têm chamado de a certidão de nascimento da igreja. O momento quando a igreja nasceu. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, verso 18, não precisa abrir a Bíblia, eu só quero mencionar, registra um momento solene no ministério de Jesus. Aquela ocasião histórica, quando Jesus indaga dos seus discípulos qual é a visão que as pessoas tinham a respeito dele. O que é que as pessoas, de um modo geral, estavam pensando a respeito dele, Jesus? E algumas colocações são feitas, e então o Pedro, ele faz uma declaração dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, o Senhor é o Messias, que todos nós temos esperado, é o Messias aguardado, aquele que veio para cumprir as promessas de Deus ao longo de toda a história da nação. Então Jesus, ouvindo essas palavras, então Jesus pronuncia aquela frase, falando para Pedro: tu és Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na verdade, Jesus disse, sobre essa declaração, sobre essa constatação, que Jesus disse foi o seguinte: eu começo a edificar a minha igreja. Porque esse é um processo que continua, que permanece. Jesus continua edificando a sua igreja através desses 2000 anos. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta dele
aos Efésios, Paulo diz, em síntese, pensando naquele texto, naquela correspondência, Paulo diz que em Cristo Deus está construindo uma nova sociedade na terra. Em Cristo, Deus está construindo uma nova sociedade. O protótipo dessa nova sociedade, ou se preferimos, dessa nova humanidade, é a igreja. Somos nós. Essa é a expectativa de Deus, e Paulo torna isso bastante claro, que a igreja aqui na terra, ela é a referência, ou ela deve ser a referência do estilo de vida que existe no céu. Por quê? A igreja é formada por aqueles que, como nós aqui, estamos todos sendo preparados para essa vida no céu, conforme todos nós cremos e é a promessa do Senhor. No propósito original de Deus, a igreja, que somos nós, ela é responsável, ela é parte integrante da resposta à oração que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Quando Jesus orou dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. A igreja é esse território, a igreja é esse espaço onde a oração de Jesus precisa encontrar resposta. A igreja é um sinalizador do reino de Deus. A igreja é uma evidência de como a vontade de Deus pode ser experimentada aqui na terra. Queridos, a igreja precisa, por esta razão, revelar o estilo de vida que caracteriza a presença e o governo de Deus. Eu vou repetir a frase. A igreja precisa revelar, ela precisa revelar o estilo de vida que caracteriza a presença de Deus aqui na terra e o governo de Deus aqui na terra. Quando a gente leva em consideração essas coisas, a gente evidentemente olha para a igreja ou para as igrejas, conforme nós queiramos, e nós perguntamos: que tipo de igreja efetivamente corresponde a essa expectativa que Deus tem para a igreja ou para nós? Que tipo de igreja? Seria a igreja que reúne multidões? Pode ser. Seria a igreja onde acontece e onde se fala muito nos milagres? Claro, pode ser essa igreja. Seria a igreja que é muito conhecida, destacada pelo louvor? Claro, pode ser essa igreja. Seria, quem sabe, a igreja que coloca um foco muito acentuado nas necessidades sociais da comunidade, do mundo também. Mas eu estou completamente seguro, irmãos, que a igreja que é resposta à oração de Jesus é a igreja que pratica os valores do Evangelho, essencialmente no relacionamento com Deus e no relacionamento interpessoal. Conforme nós falamos ontem, olhando para aquela oração de Jesus em João 17, nós, como igreja, somos assim identificados como igreja de Jesus a partir da maneira como nós convivemos, a forma como nós vivemos os nossos relacionamentos. O Senhor Jesus, que nunca foi teórico, sempre foi essencialmente prático, ele, ao ensinar isso, ele demonstrou através do seu grupo
inicial de 12 apóstolos. Aquele era um grupo de convivência. Jesus tinha um relacionamento, uma interação permanente com aquele grupo. Eles estavam juntos em situações as mais diversas. Eles estavam juntos quando havia festa, eles estavam juntos na celebração do casamento de João II, eles estavam juntos enfrentando as tempestades no mar da Galileia, eles estavam juntos quando alguns deles tinham dúvidas cruciais, eles estavam juntos quando comiam, eles estavam juntos quando as pessoas acusavam, sobretudo os fariseus e outros escribas, mestres da lei, acusavam Jesus. Eles estavam juntos quando Jesus fazia os seus milagres, quando Jesus pronunciava a sua mensagem. Através daquele grupo, evidentemente que Jesus quis comunicar para nós alguns sinalizadores de como deve ser a igreja. Se você olhar para o ministério de Jesus, você vai perceber que, sobretudo, nisso que a gente pode, de alguma forma, chamar de protótipo da igreja, no grupo dos próximos de Jesus, a gente vai perceber que ali havia algumas características. Havia simplicidade, havia proximidade e havia intimidade. É muito fácil você perceber isso quando considera a experiência de Jesus com aqueles discípulos. Essa é a razão, queridos, porque quando Jesus sobe, de acordo com o texto de Atos, capítulo 1, os discípulos estão vendo Jesus subindo e daqui a pouco ele é encoberto na nuvem, e logo a seguir eles se encontram e estão juntos. O texto de Atos, capítulo 1, fala isso, que eles estavam juntos. E também Atos 1,15 diz que o grupo era de mais ou menos 120 pessoas. Esse grupo permaneceu unido ali, aguardando o cumprimento da promessa de Jesus sobre o derramamento do Espírito Santo. E depois, no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo vem, naquela manifestação tão especial, começa uma caminhada da igreja propriamente. E aí nós temos o relato de como funcionava a igreja naquele tempo. O que eu quero dizer é que os discípulos de Jesus, eles aprenderam com Jesus como ser igreja. Tal, nós podemos confirmar olhando para o desenvolvimento histórico da igreja nos primeiros séculos. E é por isso então que eu quero ler com vocês uma parte do capítulo 2 do livro de Atos, que estou completamente seguro, você conhece bem. Atos capítulo 2, começando no versículo 42, a gente lê essa parte até o verso de número 47. Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia e, se você quiser também, para você ficar em pé, a gente vai fazer essa leitura. Falei ontem para vocês que eu estou usando aqui a Bíblia na linguagem de hoje e gosto muito da nova versão internacional também. Porque a Bíblia da NVI que eu trouxe comigo, ela tem uma letrinha desse tamanhozinho, já não dá para mim. Eu estou usando como? Sim, esse versículo, mas eu vou fazer a leitura um pouco diferente, então a letra ali está bem grande. Está para o meu gosto. Então, a narrativa que a gente tem aqui, no verso 41, tem a informação de que, com a pregação de Pedro, juntaram-se quase 3.000 seguidores àquele grupo dos membros originais da igreja. E o verso 42, então, diz que todos eles, agora a gente está falando sobre mais de 3.000 pessoas, todos eles continuaram firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, que eles tinham recebido de Jesus. Aí diz assim: vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações.
Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros aquilo que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade ou singeleza. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Podem sentar-se, queridos? Bem, essa narrativa é uma espécie de janela que a gente tem para perceber a dinâmica interna da igreja naquele tempo. Como que a igreja funcionava. Disse ontem a vocês, e é importante dizer isso, nós todos estamos bastante conscientes das condições socioculturais daquela época. Por isso, quando a gente lê essas narrativas históricas da Bíblia, a gente sempre lê à procura de princípios, porque os princípios, eles subjazem a história, eles permanecem. Os fatos históricos, eles são sazonais, eles ficam, mas os princípios, eles permanecem. Então, naquela linha que começamos ontem, pensando na igreja como uma comunidade, alguns princípios que parecem claros aqui nesse texto que eu li. O primeiro deles é que comunidade é fruto de convivência. Não existe comunidade que a gente faz por decreto. Não existe comunidade apenas porque a gente está dizendo, ou porque, como pastor, eu estou pregando para a igreja, dizendo, nós temos que ser comunidade, temos que viver como uma comunidade. Não, comunidade, ela acontece, ela se torna possível se as pessoas convivem umas com as outras, se há espaço, oportunidade para que elas convivam. O verso 42, da parte que eu li, ele diz que eles, aqueles irmãos, viviam em amor cristão. Eles viviam em amor. O mesmo texto afirma que juntos eles partiam o pão e juntos eles oravam. No versículo 44, diz assim: todos os que criam estavam, muito interessante essas duas palavras, estavam juntos e unidos. Porque as pessoas podem estar juntas e não estar unidas. Você sabe disso. Eles estavam juntos e estavam unidos. Ou seja, eles estavam próximos uns dos outros, mas o espírito que caracterizava aquela proximidade era o espírito de união. O que nós vemos aqui? Nós vemos pessoas que estão conectadas umas com as outras, pessoas que compartilham, pessoas que vivem uma vida que não é de isolamento, de individualismo, mas pessoas que, enquanto elas vão fazendo as coisas naturais, normais da vida, a gente não está falando sobre pessoas que foram para uma caverna qualquer. Esse texto não está falando sobre pessoas que disseram, bem, nós vamos vamos viver em retiro, em tal lugar. Não, essas pessoas tocavam a vida, como nós fazemos hoje. Mas o estilo de tocar a vida para elas era um estilo que possibilitava esse compartilhamento. Essas pessoas não viviam isoladas umas das outras. Há pelo menos 3 razões por que isso acontecia naquela época. A primeira razão, o texto fala isso, é porque essas pessoas se amavam. Elas viviam em amor. Você sabe que quando nós amamos uma pessoa, nós temos muito prazer em estar com aquela pessoa.
É assim que o casal de namorados, de noivos, e deve ser também na vida do casal já casado. Quando a gente ama alguém, a gente tem prazer em estar junto. A gente às vezes faz sacrifícios enormes, viaja distâncias às vezes para estar juntos, porque nós amamos, porque existe amor. Agora, não há muita graça em ter pessoas numa convivência por muito tempo, se não há amor entre elas. Vai ser algo assim meio sem sal, meio forçado, aparentemente. Segunda razão por que eles estavam juntos, além do fato de que eles viviam em amor, eles amavam uns aos outros, é a expectativa da volta de Jesus que eles cultivavam, que nesse tempo era algo extremamente real para eles. Você sabe disso, que os primeiros cristãos, eles dificilmente iam dormir à noite sem orar e falar e dizer: Jesus vem essa noite. Essa noite Jesus pode chegar de volta. Quando começava o dia, a mesma expectativa. Eu acho que hoje ele vem. Eu acho que ele voltará hoje. Na sua leitura da carta de Tessalonicenses, você sabe que Paulo escreve na segunda carta tentando ajudar, porque algumas pessoas lá em Tessalônica, elas inclusive acharam que não valia a pena continuar empregado. Então vou deixar meu emprego, vou largar, porque Jesus está vindo, Jesus está chegando, então eu vou ficar esperando por ele, vou fazer apenas isso. A expectativa da volta iminente de Jesus fazia com que aquelas pessoas estivessem muito juntas. E o outro fato era o medo da perseguição, né, gente? Porque dificuldades unem as pessoas. Dificuldades unem as pessoas. Eles sabiam que a qualquer momento o destino que foi dado ao mestre e senhor deles poderia bater na porta deles. Os inimigos podiam chegar, e como efetivamente chegaram naquele primeiro ainda, e depois, um pouco mais adiante também, os períodos terríveis da perseguição. Então, eles viviam no clima de insegurança. Qualquer momento nós podemos ser apanhados. E eles nunca sabiam se aquela era a última refeição que eles estavam tomando juntos. Porque um deles poderia ser levado quando eles menos esperassem, ser morto, ser sacrificado. Então isso fazia com que eles se mantivessem próximos, essa convivência. Queridos, é lugar comum, mas eu quero dizer a vocês, a igreja contemporânea perdeu essa convivência. Fato que não acontece apenas na igreja, mas é uma característica da nossa sociedade. Quantas famílias hoje se sentam juntos à mesa para uma refeição? Quantas famílias hoje conseguem fazer o culto de família pelo menos 2, 3 vezes na semana? Uma parte muito grande das famílias, as pessoas têm horários diferentes, as pessoas já no café da manhã tomam café em horários diferentes. O almoço, cada um almoça em um lugar. E essa é a rotina. Então não se consegue essa convivência próxima hoje, boa parte das vezes, nem na família. E nós olhamos para esse retrato aqui, da igreja nascente, e percebemos que essas pessoas, elas estavam juntas, elas tinham convivência. Na igreja, o que acontece? Para muitas pessoas, a convivência que existe é apenas vir à igreja no culto de domingo e se reunir com 100, 200, 500, 1000 pessoas e se dirigir a uma ou outra daquelas e dizer: como vai? Tudo bem? Aí outra pessoa responde: tudo bem. Pode ser que nem esteja bem, mas é convenção, já está convencionado de responder tudo bem, porque se eu falar assim, tá bem não, a pessoa vai dizer: vou orar por você, tá, irmão? Tchau. Nosso inário
histórico, cantor cristão, tem uma música que tem uma frase interessante. Tu no teu cantinho e eu no meu. Parece que essa é uma teologia que tem tomado forma nas nossas igrejas. Aí você fala assim, mas pastor, de quem é a culpa? De mim. Nós entramos num processo assim e durante um longo tempo nem percebíamos isso. Por quê? Porque é legal a gente se encontrar na celebração dominical, nos eventos e tal, e a gente faz festa e todo mundo alegre. Isso é bom demais. Mas isso, gente, não é ser igreja. Isso não é ser igreja. Não é essa igreja que a gente encontra, não é nessa igreja que a gente vai encontrar resposta para essa questão da igreja, como a igreja pode ser referência. Então hoje é tão comum, nos encontramos aos domingos, nas celebrações, em eventos, e esse processo de secularização que o mundo pratica hoje, ele acaba influenciando a todos nós. Influenciando a todos nós. O que é que nós precisamos fazer? Precisamos restaurar a convivência na igreja como estilo de vida. É preciso haver um esforço, um propósito para que a convivência entre o povo de Deus seja restaurada. Mas como é possível fazer isso, a não ser nos grupos pequenos? A não ser nas células. Nas células já é um tremendo desafio. Eu tenho células que elas pessoas que elas não têm como participar de células nesses horários convencionais. Há situações em que a célula precisa se reunir às 10 da noite. Mas quando as pessoas estão comprometidas e têm essa cumprimento, elas vão às 10 da noite. Porque elas querem estar juntas, porque elas têm esse amor umas pelas outras. E ali elas, evidentemente, estabelecem essa convivência. Uma outra questão nessa mesma direção, e hoje falei isso aqui pela manhã, mencionei isso, é a necessidade de ser criativo. A necessidade de ser criativo. Usar aqueles espaços dentro da nossa agenda que são possíveis para fazer. Como, por exemplo, horário de almoço, lanche, café da manhã. E eu mencionei aqui hoje que uma coisa que eu tenho aprendido a fazer é usar esses espaços. Então eu levo alguém, eu digo para o cara, faz o seguinte, terça-feira a gente vai tomar café lá em casa, passa na padaria, leva um pão quentinho, a gente vai fazer o café, vamos tomar café juntos, tá bem? Vamos. E o café com aquelas pessoas é a oportunidade para conversar. Você vê aí, como é que está a tua mãe? Ela estava com aquela dificuldade, agora ela já está bem, e vocês têm preocupações ainda com isso? Aquele irmãozinho diz, irmão, eu sei que você estava com uma dificuldade no seu trabalho, você estava preocupado com isso no último encontro que a gente teve, como é que está agora? Já resolveu aquilo? Então, a gente compartilha a vida. Inclusive eu como pastor, porque eu sou pastor, mas sou pessoa também. Tem minhas questões, tem meus dilemas, tem minhas necessidades também. Então, isso é vida compartilhada. Mas como falei, a gente precisa, isso é uma questão de decisão nossa. Se a gente ficar esperando, não, quem sabe, mas um dia eu vou conseguir fazer isso, eu vou ter tempo, não vai ter mesmo. Não. Isso tem que se tornar algo para você como uma decisão. Eu decido fazer isso, eu quero conviver com meus irmãos e irmãs em Cristo. Não dá para você fazer isso com 20, 40, 50, mas dá para você fazer com 5, 6, 7, 8, com certeza dá para fazer. Esse texto de Atos nos ensina também que a igreja, a comunidade, é um lugar de transparência. Requer convivência, a primeira palavra que eu mencionei, e é um lugar de transparência. Se existe um lugar na terra onde deve reinar a sinceridade, a transparência, a verdade, esse lugar deve ser a igreja. E se não existe isso na igreja, nós estamos definitivamente perdidos. A igreja é a esperança para o mundo. Se esses valores não estão ali,
se não existe transparência nos relacionamentos dentro da igreja, onde é que nós vamos encontrar essa virtude? Paulo disse, escrevendo aos Romanos 12:9, que o amor deve ser não fingido. E em Efésios 4:15, ele diz que nós devemos falar a verdade em amor. Você sabe que o anonimato, ele facilita muito o mascaramento. Quando nós estamos, ou se nós estamos num grupo onde nós não somos bem conhecidos, onde nós somos um tanto anônimos ali, pode ser um grupo de qualquer tamanho, é muito fácil a gente mascarar. É muito fácil a gente passar a ideia que a gente é uma coisa que a gente não é. É muito fácil a gente passar a ideia de que a gente não tem problemas, embora o coração esteja sangrando como um problema, como uma dificuldade. Simplesmente porque as pessoas ali, para elas eu sou um anônimo, ou seja, as pessoas não me conhecem bem. É muito fácil que eu mostre uma atitude que não é de sinceridade, que não é de transparência. E a gente tem que reconhecer que numa igreja que não tem esse clima de convivência mais próximo, ela acaba, por causa disso, vivendo numa situação de muito mascaramento. Existe muito faz de conta. Eu mencionei hoje pela manhã. É aquele caso do casal que está ali todo domingo e tal, e parece que as coisas estão bem, e para o grande público, e ninguém nunca está sabendo de nada, e quando menos se espera, vem notícia: o fulano e a fulana se separaram. É verdade? Não, você está brincando, não pode ser. Como pode ser isso? Pode ser sim. Só que já havia bastante tempo que o casamento estava sendo corroído, e essas pessoas não abriram isso para ninguém. Elas passavam a ideia de que tudo estava bem, tudo estava legal, e por N razões elas tinham essa atitude. Então, é um mascaramento, é uma espécie de empurrar os problemas para debaixo do tapete, para camuflar. Qual é o resultado, amados, dessa falta de transparência? Nós sabemos bem. Altas doses de estresse, de ansiedade, doenças psicossomáticas, doenças espirituais também. Porque nós precisamos de transparência. Quando nós não somos transparentes, a nossa integridade é ofendida. O nosso senso de valor próprio, ele acaba sendo comprometido. Mas transparência só acontece quando há um clima de confiança. Você sabe que isso é verdade. Nenhum de nós sai por aí abrindo o coração. Ei, você, vem aqui, ó. Por favor, senta aqui. Eu quero abrir meu coração para você. A gente não faz isso. A gente não faz, mas não faz mesmo. Às vezes, no meio de uma convivência já de tempo, dependendo das circunstâncias, do histórico daquela pessoa, ela tem dificuldade em abrir. Quanto mais fazer isso para um estranho, para alguém onde não existe a convivência. Então, o que eu estou dizendo é que a transparência, ela só é possível quando há relacionamentos que são mais próximos, relacionamentos que são mais profundos, que são mais íntimos. E quando existe transparência, a possibilidade de haver cura é muito maior. Quando as pessoas têm um ambiente confiável para que elas falem sobre as suas batalhas, a possibilidade é muito grande para que elas recebam ajuda. E tantas vezes essa ajuda é preventiva. É quando alguém pode dizer o seguinte: olha, não continue nessa estrada. Existe um buraco, logo aí na frente você vai cair. E eu quero ajudar você. Nós vamos juntos, eu vou com você, mas você não vai continuar nessa estrada. Você não vai continuar fazendo isso. Situações em que todos nós enfrentamos, lidando com a tentação, não é?
com a tentação. E eu fico pensando em alguns casos que a Bíblia menciona e que são muito sintomáticos. Por exemplo, um deles, quando Davi caiu e pecou, cometeu aquele pecado horrível contra Deus, contra Betseba, ele estava sozinho. Quando Pedro negou Jesus, ele estava sozinho. Não havia alguém por ali que, percebendo os movimentos, dizia: cara, que isso? Não, mas de jeito nenhum você não vai, meu amigo. Alguém que fosse suporte. A vida isolada de um crente é um perigo. É um perigo. A igreja precisa proporcionar esse espaço para compartilhamento. A igreja precisa ajudar as pessoas a construir entre elas uma atmosfera de confiança. A igreja tem uma função terapêutica, sim. A gente tem que reconhecer isso. Embora não seja, a natureza da igreja não é um centro de terapia, mas a igreja ela está muito perto de ajudar nessa visão terapêutica. Ela precisa realmente fazer isso. Mas, queridos, se não há comunidade, ou se não há transparência, não há comunidade. Comunidade está relacionada à transparência. Transparência depende da vida de comunidade. Elas estão associadas. Olhando ainda para esse livro, eu já estou chegando ao fim. A gente aprende que comunidade cria também um senso de responsabilidade para as pessoas que estão ali, que fazem parte. Verso 44 diz que aqueles irmãos, eles repartiam uns com os outros aquilo que eles possuíam. Está no verso 44. No verso 45 diz que eles vendiam as suas propriedades e também outras coisas e dividiam o dinheiro de acordo com a necessidade de cada um. O que a gente aprende com essa informação é que havia um cuidado mútuo entre eles. É mais ou menos o seguinte: o problema do outro não é só do outro, é meu também. De maneira muito prática, eles tinham essa visão. Então, se o outro tem um problema, o irmão com quem eu convivo, o irmão da célula, ele está da igreja, ele está com um problema, o problema não é só dele. O problema é meu também. Então eu preciso me envolver na solução do problema que é nosso, não é só daquele irmão. Eu me sinto responsável pelo outro e ele se sente responsável por mim. A filosofia que caracteriza o mundo, evidentemente, é cada um por si. E o que tem acontecido muitas vezes na igreja que não tem a dimensão menor dos grupos da vida de comunidade, é a institucionalização da ajuda. E eu falo isso para vocês, gente, porque essa é a minha história. Durante um longo tempo lá em nossa igreja, se alguém tinha um problema, uma carência, por exemplo, uma carência social, por exemplo, o que se fazia? Se encaminha para o Ministério da Ação Social lá. Todo mundo sabe disso. É isso que tem que ser feito. O Ministério da Ação Social, de uma maneira bastante impessoal, vai atender se tiver os recursos. Se não tiver, fala, volta outro dia. E eu acho que o Ministério da Ação Social na igreja é importantíssimo, tá, gente? A igreja ter um Ministério da Ação Social é importantíssimo. Mas isso, na minha visão, deve ser complementar. Não deve ser elementar. A responsabilidade de atender necessidades dos irmãos deve ser, antes de qualquer coisa, do grupo onde aquela pessoa participa. E é isso que a gente tem procurado fazer. O atendimento deve ser pessoal e não impessoal. Um detalhe nesse texto de Atos capítulo 2 é que você não vê, aliás, você não vê isso em lugar nenhum, não vê uma ordem. Esses irmãos aqui, os 3.120, eles não receberam a determinação dos apóstolos. Os apóstolos não disseram para eles: aqui
olha, vocês precisam fazer assim, se alguém tem necessidade, você vende o seu carro para poder ajudar, você vende a sua bicicleta para ajudar, é assim que nós temos que viver, é assim que vamos fazer. Você não encontra uma determinação aqui. Era um movimento voluntário, alguma coisa que vinha do coração deles. E quando a gente lê o texto do capítulo 5 aqui de Atos, a história do Ananias e Safira, o Pedro deixa isso muito claro. Quando o cara vem, desculpe, mas com aquela cara de pau toda, dizendo, não, está aqui o dinheiro, vendi a propriedade, eu também quero fazer isso. Mas ele estava mentindo, porque não estava entregando o dinheiro todo. O que Pedro disse para ele? Falou, sujeito, a propriedade era sua, de você vender, né? Você vendeu porque você quis. Você não foi obrigado a fazê-lo. Agora, por que você vem aqui dizer que está entregando o dinheiro todo e você guardou uma parte com você? Não era uma obrigação, não era uma determinação. Sabe por quê? Porque nesses casos a determinação não funciona. É só o amor. É só a convivência. É só a maneira como eu convivo com aquela pessoa de tal forma que se eu precisar vender uma camisa para ajudá-la a comprar 1 quilo de trigo, eu farei isso sem ninguém falar que eu tenho que fazer. Não. Porque aquela pessoa tem valor para mim. É uma pessoa próxima, uma pessoa com quem eu convivo. E eu amo aquela pessoa. O problema dela é o meu problema. Quando nós estamos próximos uns dos outros, é muito mais fácil a gente perceber as necessidades uns dos outros. Por outro lado, quando nós estamos próximos uns dos outros, o nosso envolvimento na solução dos problemas, ele pode ser muito personalizado, porque nós conhecemos em loco a situação. Não é uma questão apenas a gente receber informações de terceiros, né? Então, esse tipo de relacionamento vai gerar em nós sensibilidade. Lá em nossa igreja, hoje quase que totalmente, as necessidades, sejam em que área for a necessidade, prioritariamente a solução deve ser encaminhada pelas células. Então você tem o caso daquele irmão, por exemplo, que ele perdeu o emprego, e a situação dele está complicada e ele está precisando de pagar a sua conta de energia elétrica e ele não tem de fato recursos para fazer isso. Primeira providência deve ser a célula. A célula pode arcar com isso, está na bolsa dos irmãos da célula, ou seja, na capacidade financeira deles pagarem aquela conta de luz. Se está, aquele grupo sabe o que eles devem fazer. Cada um dá um valor e aquela conta é paga. Se uma pessoa está enfrentando um problema de saúde, e temos casos assim, de tal maneira que aquela pessoa precisa 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, alguém que usa um carro para levar aquela pessoa ao médico e trazer de volta. Você pensa que lá em Jardim Camboriú hoje alguém vai ligar, Pastor Juarez, estou ligando para você porque, olha só, o irmão fulano está precisando, eu nem vou saber, na maioria dos casos, eu nem vou saber. Dentro da célula. Ou alguém vai fazer, ou alguém vai usar a pessoa do seu relacionamento para que faça. Então, leva na terça para o hospital, espera para de volta. Leva na quinta para o hospital, traz de volta. Aquelas situações em que a liderança da célula compreende que não dá para atender, aí entra a igreja instituição. Como suplementar, não como elementar. Por quê? Porque o grupo de convivência precisa ter essa responsabilidade. Esse grupo não é só para tomar cafezinho juntos, não é só para fazer piquenique juntos, é para chorar uns com os outros também quando é preciso chorar. Então isso é um processo, gente. Isso é um processo de aprendizado que a gente vai construindo. Nós estamos muito longe ainda de chegar no ponto que a gente poderia chamar de ideal. Mas a gente está caminhando. Há alguns meses atrás, uma senhora de uma das nossas células, uma célula de senhoras, nesse caso uma célula de senhoras, ela precisou ficar hospitalizada e durante uma semana, um pouco mais de uma semana ela ficou. Eu fiquei sabendo disso só depois,
E aquela senhora, ela não tinha um suporte da família dela para acompanhá-la. Aquela célula de senhoras fez uma escala de rodízio e a irmã que ficou no hospital não ficou sozinha em nenhum momento. Porque quando uma senhora da célula chegava, é que a outra saía. Uma chegava e rendia a outra. A família daquela senhora foi fortemente impactada. Pessoas da família daquela senhora disseram: eu nunca vi isso numa igreja. O que tem de mais nisso? Nada demais. Aquela senhora era amada por aquele grupo. Uma pessoa que convivia, tinha convivência com aquele grupo. Então, alguém que é muito próximo. Então, as pessoas simplesmente elas se envolveram na ajuda àquela pessoa. Na vida de comunidade, é muito mais fácil nós nos sentirmos responsáveis uns pelos outros. Esse senso de responsabilidade, ele acontece à medida em que o nosso relacionamento vai se tornando mais profundo. Existe um ditado que diz assim: tarefa de todos é tarefa de ninguém. Porque eu acho que você vai fazer, você acha que o outro vai fazer, o outro acha que o outro vai fazer, e pensa que o outro vai fazer e ninguém faz. Então, uma das coisas boas que eu acho que existe na visão celular é que a célula sabe que a responsabilidade é da célula. A responsabilidade é da célula. Antes de qualquer outra área ou outro segmento, a responsabilidade é da célula. Cuidar uns dos outros. Se envolver uns com os outros na satisfação das necessidades. E uma coisa que é muito importante nisso, sabe, que é a igreja, muita frequência é procurada por pessoas que estão com alguma necessidade. Você sabe disso, não é verdade? E boa parte das vezes, essas pessoas, quando são pessoas desconhecidas, você não pode ter certeza se a pessoa está falando a verdade ou está mentindo. A pessoa chega com uma história que, antes da pessoa terminar a história, você já começa a chorar. E a pessoa pode estar contando uma parte de uma mentira. Por isso, geralmente, o Ministério Social das igrejas trabalha com critérios, né? Lá em nossa igreja, por exemplo, ninguém leva dinheiro, grana. Não, você não bota dinheiro de ninguém. O problema é remédio? Ótimo, vamos marcar uma hora na farmácia tal, alguém vai lá e nós vamos te dar o remédio. E a gente faz até um ato de compaixão com a pessoa. Falou, ó, vamos fazer o seguinte, você pode ir daqui uma hora lá na farmácia. E você tem aquelas pessoas que você fica esperando. Pode esperar um ano, ela nunca vai aparecer na farmácia. Ela queria dinheiro para fazer outra coisa. A pessoa chega lá, olha, conta história. Eu sou lá do interior da cidade, não sei das quantas, cheguei aqui, pedi documento, mas não sei, aquela história toda, preciso voltar para minha família, já não aguento mais isso aqui, eu só preciso de R$50 para completar minha passagem. Ele diz assim, não, nós não vamos completar a sua passagem, nós vamos colocar você dentro do ônibus. Faz o seguinte, dá uma volta por aí, a gente vai ligar para a rodoviária, ver a questão da passagem e tudo mais, apareça aqui daqui a 1 hora. Se aquela pessoa está sendo sincera, normalmente ela vai aparecer. Aí alguém vai levar aquela pessoa à rodoviária. Você diz, mas dá trabalho. Sim, dá trabalho. É muito mais fácil tirar os 50, está aqui, amigo, vai em paz. Mas você pode estar alimentando um tremendo picareta fazendo isso. O que acontece então dentro do núcleo de convivência? É que as pessoas ali são conhecidas. Elas são conhecidas. Quando alguém apresenta uma necessidade, é perceptível para o grupo, e às vezes a pessoa não precisa nem apresentar a necessidade, mas o grupo está vendo que é uma necessidade, a pessoa está precisando de ajuda. É muito mais autêntico, é muito mais, digamos assim, seguro fazer assim, agir dessa maneira. Então, amados, a igreja, a comunidade, eu mencionei 3 características dela, conforme o livro de Atos aqui. Comunidade é fruto de convivência, é um lugar de transparência e cria senso de responsabilidade. Eu vou terminar, quando temos o texto,
Eu vou terminar, a gente vai ouvir então a leitura de um texto. Comunidade é o dom que Deus deseja. É o dom de uma vida rica e desafiante, em conjunto, que precisamos e podemos receber com alegria. Comunidade cristã é simplesmente compartilhar a vida comum em Cristo. Ela nos leva além dos interesses pessoais das vidas privadas e dos contatos superficiais que chamamos de comunhão cristã. O ideal da comunidade bíblica nos desafia a comprometermos com uma vida em conjunto com o povo de Deus. Howard Mills. Obrigado. Vamos orar, gente. Ontem, quando a gente terminou aquela palavra de João 17, eu falei uma coisa para vocês que quero repetir agora. O que eu aprendi já há alguns anos é que não dá para ser igreja comunidade em grupo de 50, de 100, de 200, de 1000. Se esse grupo não estiver segmentado em grupos de 5, 6, 8, 10, 12 pessoas, só é possível ser uma igreja comunidade em grupos pequenos. E esta é a proposta, esta é a visão que em todos os lugares de uma igreja em Céus. Em 1958, pastor Paul Yong-Chu, naquela época, atualmente pastor David Yong-Chu, ele introduziu nesses tempos modernos, né, digamos assim, os pequenos grupos na igreja dele, lá em Seul, na Coreia. E o fato mais impressionante, com toda certeza, não é que aquela igreja tenha se tornado a maior igreja do mundo. O fato mais impressionante para as pessoas que vão lá, eu nunca fui, é o estilo de vida daquela igreja. É isso que eu tenho dúvida. Como uma igreja tão grande, para a gente é muito difícil pensar numa igreja de tamanho, mas como ela consegue viver os valores do Evangelho, como ela consegue ser uma igreja onde as pessoas se amam umas às outras, por causa dos grupos pequenos, os milhares e milhares de grupos pequenos que aquela igreja tem. Isso é verdade aqui no Brasil também, e muitas igrejas, né, já estão experimentando isso. Quando eu falo sobre esse assunto, queridos, eu nunca tenho uma postura de condenação para a nossa história. Não. Eu acho que os nossos antepassados, as gerações anteriores, nós temos uma grande dívida pela maneira como serviram ao Senhor e mantiveram a chama do Evangelho, e mantiveram a igreja do Senhor funcionando dentro dos recursos da visão que tinham. Mas a compreensão que a gente tem, eu pessoalmente tenho chegado, é de que a igreja, dentro daquilo que Jesus espera, ela pode ser muito, muito, muito mais eficiente, muito mais próspera, quando ela trabalha com os grupos pequenos. Não apenas grupos que são temáticos, mas, como disse hoje de manhã, é para uma igreja em miniatura, onde os valores são ali experimentados, são vivenciados. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Te agradecemos pela Tua palavra, que mais uma vez a gente pôde abrir, e por essas verdades que são eternas, que são facilmente percebidas por todos nós. Te agradecemos, Deus, pela revelação da Tua palavra, e confessamos, Deus, a nossa necessidade de que o Senhor nos revista de poder para viver esses princípios a partir da nossa vida pessoal, a partir da nossa realidade familiar e também como igreja. Nós compreendemos, Deus, que esse é um tempo em que a igreja do Senhor não apenas pode, como deve, fazer uma tremenda diferença. Uma sociedade que é despersonalizadora, uma sociedade que é altamente insensível, uma sociedade que se torna cada dia mais individualista e secularizada. Nós compreendemos que para esse tempo o Senhor pode fazer com que a Tua igreja seja de fato uma referência do Teu reino aqui na terra.
De modo que quando as pessoas olham para a vida da igreja, muito mais do que para a sua pregação, quando olham para a vida da igreja, como a igreja se relaciona, essas pessoas se sentem impactadas, no coração delas, elas sintam o desejo de também fazer parte do teu povo. Muito obrigado por aquilo que o Senhor já tem feito nesta igreja aqui no Caju. Muito obrigado pela caminhada que os teus filhos estão empreendendo. Eles têm uma longa estrada pela frente. E eu estou muito seguro de que essa estrada o Senhor já tem preparado. E que o Senhor já está lá na frente, esperando, aguardando, para dizer a eles, para dar boas-vindas para as suas conquistas, para as suas realizações. Faz isso, ó Deus, para a glória do teu nome, do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, amados.